Se formos montar uma lista com todos os inimigos do Batman, vamos perceber que o herói é um verdadeiro sobrevivente. Afinal, a quantidade de figuras sinistras que tocam o terror nas ruas da cidade de Gotham não é pequena. Logicamente, há aqueles vilões que acabam se destacando em meio às hordas do mal e se tornam mais conhecidos e até amados, de certo modo. Porém, temos muitos malfeitores que não são tão populares, mas já se posicionaram como obstáculos para o defensor de Gotham em certas histórias. Sabendo disso, o Geek Ninja resolveu montar esta lista com 15 inimigos do Batman que merecem uma atenção especial. Como não poderia deixar de ser, os maiores adversários do Homem-Morcego foram incluídos na seleção, mas eu também fiz questão de citar alguns vilões um pouco menos conhecidos e bastante perigosos. Vamos conferir? Para não ter que perder tempo construindo um suspense inútil, resolvi começar com o maior dos inimigos do Batman, ou seja, o Coringa. Esse vilão marca presença nas histórias do Homem-Morcego desde a primeira HQ de 1940. E a verdade é que poucos malfeitores em todo o universo das histórias em quadrinhos são tão populares quanto ele. Ao longo dos anos, esse psicopata que só deseja ver o circo pegar fogo foi apresentado de diversas formas e até passou por algumas fases não muito interessantes. Contudo, nos últimos tempos, a base de fãs do vilão vem crescendo de uma forma assustadora, e ele merece total atenção. Introduzido em 1970, o chamado Man-Bat, ou morcego humano, é aquilo que o Bruce Wayne teria se tornado se ele fosse mordido por um morcego radioativo. Pegou a referência? Bem, brincadeiras à parte, esse vilão é o cientista Robert Kirkland Langstrom, que desenvolveu um soro capaz de dar aos seres humanos algumas das habilidades dos morcegos. E aí o que ele fez? O tal do Kirkland usou o soro em si mesmo, acreditando que seria capaz de controlar a mutação. No fim das contas, ele não deu conta do recado e acabou tendo que invadir as empresas Wayne para obter os materiais necessários para voltar ao normal. O Batman o ajudou nesse primeiro momento, mas depois o cara voltou a aparecer em diversas situações, atuando como uma espécie de anti-herói. Outro vilão muito conhecido pelos fãs do Batman é o Pinguim. Esse cara apareceu pela primeira vez em 1941 e acabou ficando muito popular ao longo dos anos. Não à toa, estão até preparando uma série protagonizada por ele e sua base de fãs não é pequena. Por ter um porte físico muito característico, esse vilão remete aos pinguins de verdade, mas ele não é nem um pouco fofinho. Pelo contrário, o vilão é um mafioso violento e faz maldades de forma intencional, ou seja, ele não sofre com qualquer tipo de insanidade ou descontrole, o que o torna um inimigo formidável para o Homem-Morcego. Voltando aos vilões não muito conhecidos, eis aqui o Máscara Negra. Esse rival do Batman foi introduzido em 1985 e seu nome verdadeiro é Roman Sionis. Para quem não sabe, esse homem foi um amigo de infância do Bruce Wayne e ele era herdeiro de uma família rica, mas acabou sendo responsável pela falência das empresas Sionis. Quanto à sua identidade secreta, a história remete a alguns experimentos que deram errado e acabaram fazendo ele nutrir um ódio especial pelo antigo amigo, o Wayne. Aí, ele criou uma máscara de madeira muito louca, mas em uma luta com um homem-morcego, a face dele pegou fogo e ficou com uma aparência de madeira queimada. Depois disso, ele virou um chefão do crime. Se você é da minha geração, a imagem do Arnold Schwarzenegger interpretando o Senhor Frio deve ter ficado presa na sua memória. No entanto, não podemos nos esquecer de que esse personagem faz parte do time dos inimigos do Batman desde 1959 e também é um cientista que parece ter um parafuso a menos. É bom destacar que esse vilão tem o costume de atuar sozinho e sua história de vida até tem um tom romântico. Porém, sua capacidade de congelar as coisas é bastante perigosa e, como para ele os fins justificam os meios, suas ações acabam atraindo a atenção do Cavaleiro das Trevas. Pouco se fala sobre o vilão Anarquia, mas a verdade é que ele é um personagem complexo, que geralmente aparece em histórias relacionadas com temas políticos e ou filosóficos. E mais, a ideia inicial dos criadores do personagem era fazê-lo se transformar no Robin, mas isso nunca aconteceu. Outra curiosidade que merece atenção é o fato de o personagem ter sido inspirado pelo romance visual V de Vingança e por muitas das ideias que foram imortalizadas pela escritora Ayn Rand. Quanto às habilidades, o Anarquia tem uma inteligência acima do normal e é mestre em artes marciais. De certo modo, ele é como o Batman, o que o torna uma força a ser reconhecida.
Atentando o juízo do Homem-Morcego desde 1940, o Cara de Barro é outro vilão muito conhecido que passou por diversas fases ao longo dos anos, mas sempre marcou presença nas histórias fazendo uso das mesmas habilidades. Isto é, por conta do contato com uma substância radioativa, ele ganhou a capacidade de assumir qualquer forma. Cabe ressaltar que essa é a história do primeiro Cara de Barro, já que ele voltou em diversos momentos. Por conta disso, podemos dizer que esse é um inimigo que não chegou a se consolidar como um rival fixo, mas é sempre uma boa opção para tramas mais curtas. No ponto médio desta lista com grandes vilões, temos o Charada. O Malfeitor marca presença nas histórias do Homem-Morcego desde 1948 e sua personalidade insana já o fez ser adaptado em diversas ocasiões para os mais diversos produtos de entretenimento. De modo geral, esse vilão pode ser descrito como um manipulador criminoso que orquestra muitos crimes realizados na cidade de Gotham e sempre consegue mexer com as mentes dos investigadores e do morcegão Wayne. E o curioso é que a única arma do Malfeitor é seu intelecto. Recentemente, uma versão moderna da Era Venenosa ganhou uma posição de destaque na animação Harley Quinn e acabou fazendo muita gente se esquecer de que ela já marca presença na lista dos inimigos do Batman desde 1966, e é uma adversária extremamente perigosa. Como seu nickname sugere, essa antagonista tem a capacidade de lidar com diversos tipos de venenos. Por isso, ela pode ser considerada como uma ecoterrorista. Além disso, a Era Venenosa tem uma relação muito próxima com o Esquadrão Suicida, e poucos sabem que ela foi inspirada por um livro chamado Rappaccini's Daughter, escrito por Nathaniel Hawthorne. Dentre todos os vilões citados nesta lista, Victor Zsasz é o mais fácil de ser compreendido. Afinal, ele é um psicopata sádico que comete assassinatos em série. Simples assim. O cara é mau e vem complicando a vida do Homem-Morcego desde 1992. Assim como aconteceu com outros vilões, ele acabou sendo adaptado de diversas formas para mídias distintas. Nesse caso, acho que sua aparição na série Gotham acabou sendo a mais marcante, apesar de essa figura chamar a atenção sempre que surge nas histórias. Sofrendo de um distúrbio de personalidade múltipla, o Duas Caras apareceu pela primeira vez em 1942 e acabou se tornando um dos vilões mais icônicos das HQs do Batman. Como todos os fãs devem saber, esse malfeitor se chama Harvey Dent e, antes de um acidente que o desfigurou, ele era um dos melhores advogados de Gotham. É bom ressaltar que esse personagem também foi inspirado por um livro, o clássico O Médico e o Monstro, e muitas versões interessantes foram apresentadas ao longo dos anos. Certamente aquela que muitos devem guardar na lembrança, marcou presença no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Apesar de não ser um dos vilões mais badalados, Bane tem uma das histórias mais interessantes do mundo dos quadrinhos. O personagem foi introduzido em 1992 e já nasceu condenado, visto que seu local de nascimento foi uma prisão e ele teve que cumprir uma pena perpétua só para pagar pelos crimes do pai. Nessa prisão, ele foi usado como cobaia em diversos experimentos e acabou se aproveitando disso para escapar. Como não poderia deixar de ser, ele decidiu ir para a cidade de Gotham a fim de derrotar um morcego demoníaco que aparecia em algumas das suas alucinações. E o Batman, claro, acabou sendo associado a essas visões. Fazendo uso de uma inteligência acima do normal como arma, o Espantalho é um especialista na arte de aterrorizar seus adversários. E ele usa esse artifício pois é um grande estudioso da mente humana, que se especializou na natureza do medo, o que o torna extremamente perigoso. Esse vilão marca presença na lista de inimigos do Batman desde 1941 e até já chegou a ser morto na história O Voo do Corvo. Porém, ele segue vivo e costuma unir forças com o Coringa, o Pinguim e o Silêncio para atrapalhar a vida do defensor de Gotham. Ao contrário do que aconteceu com os outros personagens citados nesta lista, a Arlequina não nasceu nas HQs. Pois é, essa vilã apareceu pela primeira vez em uma animação lançada em 1992, e seu impacto junto ao público foi tão grande que ela acabou retornando em mais episódios e depois estreou nas HQs, o que aconteceu em 1993. Atualmente, a personagem está em alta e o curioso é que ela nasceu como um par romântico do Coringa, mas já se tornou um ícone por suas próprias características. Como prova disso, temos as aparições destacadas nos filmes e no jogo do Esquadrão Suicida e na animação Harley Quinn.
Fechando esta seleção com inimigos do Batman, temos a perigosa Mulher Gato, que apareceu nas HQs pela primeira vez em 1940. E o interessante é que a personagem até hoje nos coloca em dúvidas, no que diz respeito à sua relação com o Batman e à nobreza das suas ações. Isso acontece pois às vezes ela trabalha junto com o Homem-Morcego, às vezes ela o engana, às vezes ela age como heroína, às vezes como vilã. Enfim, temos aqui uma personagem extremamente complexa que ainda mexe com os nervos do Cavaleiro das Trevas, fazendo uso de todo o seu sex appeal. Como pôde perceber, o Homem-Morcego tem que lidar com diversos adversários implacáveis e insanos. Aliás, chega a ser curioso a gente ver como a cidade de Gotham consegue atrair tantas figuras criminosas, e eu nem cheguei a citar todas elas. De qualquer forma, isso acaba fazendo o Morcegão parecer muito mais interessante, já que ele tem que fazer uso de todas as suas habilidades para poder superar esses adversários implacáveis. E é isso, se você curtiu a seleção, sugiro que não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este, e você vai poder fazer uso das nossas indicações para conhecer atrações dignas de nota e ter acesso a curiosidades sobre o mundo geek. Até mais!